A notícia de última hora: o presidente Lula convocou integrantes da equipe ministerial para uma reunião na noite deste domingo. O assunto, de acordo com assessores do governo, é a situação na Petrobras. A informação é do Gustavo Uribe. A gente conversa agora com o Fernando Nakagawa, que vai analisar. Naka, podemos ter, vou fazer uma pergunta difícil, podemos ter mudança no nome aí na direção da Petrobras? Pelo menos essa é a indicação que o mundo político deu ao longo dos últimos dias. Em Brasília, a percepção, conversando com o pessoal no Palácio do Planalto, era de que havia uma grande chance dessa troca com a saída de Jean Paul Prats, o atual presidente, e a escolha de um outro nome mais inclinado, mais próximo à visão de uma empresa energética, de uma empresa petroleira, do presidente Lula e também do ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Essa possibilidade de troca, ela está muito a reboque de uma suposta insatisfação que o Palácio do Planalto teria neste momento com a gestão de Jean Paul Prats. Há a percepção, por exemplo, de que ele poderia ter sido um pouco mais agressivo na política de preços dos combustíveis. Os combustíveis até caíram ao longo do ano passado, de 2023, mas o mundo político entende que isso poderia ter sido mais acelerado. Também há muita divergência, Leandro, sobre os próximos passos da Petrobras. Jean Paul Prats tem defendido que a Petrobras precisa estar preparada para ser uma empresa de energia e não apenas uma empresa de petróleo e gás, como é majoritariamente hoje. Já Alexandre Silveira e parte do Palácio do Planalto, o ministro Rui Costa, por exemplo, gostam da ideia de que a Petrobras explore ainda mais, renove a aposta nos combustíveis fósseis. Então, esta diferença faz com que haja essa insatisfação. E aí, no finalzinho da semana, quinta, sexta-feira, o nome que emergiu e que veio com força no mundo político é o de Aloysio Mercadante, atual presidente do BNDES, que tem no seu passado, no seu histórico, na sua formação, uma pegada econômica mais desenvolvimentista, o que estaria alinhado a este desejo do Palácio do Planalto, do mundo político e do ministro Alexandre Silveira, do papel mais desenvolvimentista, mais social, entre aspas, da Petrobras. O futuro da empresa deve ser decidido nas próximas horas, então. Agora, Naka, Aloysio Mercadante já falou muito sobre a Petrobras ao longo dos anos, né? E nem sempre foi muito bem. Mercadante é um executivo hoje, né, que está fazendo uma ação no BNDES e sua gestão tem sido muito elogiada, inclusive por alguns críticos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está à frente do BNDES, que é um grande banco, um dos maiores bancos do mundo de desenvolvimento, de financiamento ao desenvolvimento. Aqui no Brasil, eles financiam projetos, obras, ampliação de fábricas, infraestruturas, e a gestão, pelo menos nesses primeiros 15 meses de Mercadante à frente do BNDES, tem sido muito elogiada no BNDES. Mas Mercadante também já falou muito sobre a Petrobras e sobre assuntos relacionados à Petrobras, por exemplo, a política de preços dos combustíveis. E muitas dessas frases, Leandro, são bastante polêmicas. A gente separou algumas dessas frases para dar um pouco do tom do que pensa Aloysio Mercadante sobre a Petrobras. Então, começando aqui, ó. Petrobras, a avaliação de Mercadante feita em outubro do ano passado. A Petrobras é uma vaca leiteira pagando dividendo, mas o Brasil precisa muito mais da Petrobras, ou seja, o papel da empresa poderia ser maior do que este, de apenas dividir os lucros entre os investidores privados e o investidor público, que é o governo brasileiro. A próxima frase fala um pouco sobre a exploração do petróleo. Muita gente discutia que não se tinha que produzir o pré-sal. Hoje esse assunto está superado. O BNDES vai estudar o quê? A exploração da margem equatorial, outro assunto que colocou em pontos divergentes. Ali uma parte do governo queria, outra parte não queria a exploração do petróleo na foz do Amazonas. A terceira frase é sobre o futuro da Petrobras. O petróleo é uma dimensão fundamental da matriz energética. Estamos em uma transição
E mesmo a previsão da ONU, das Nações Unidas, para 2050 é que 17% da matriz do planeta ainda seja petróleo em 2050. Essa frase também de outubro do ano passado indica que Mercadante reconhece que a gente está numa transição para energias limpas, mas que o petróleo vai continuar tendo um papel muito importante no mundo inteiro pelas próximas décadas. A quarta frase, ele defende algo muito polêmico, Leandro. Ele diz que a gente já teve, o Brasil, uma indústria de construção naval forte nos anos 70. Temos que voltar a produzir navios, mas o navio do futuro, frase do comecinho desse ano. A indústria naval, vamos lembrar, que no governo Lula 1 e 2, depois no governo Dilma, foi foco de corrupção com a Sete Brasil e a própria Petrobras, onde descobriu-se casos de corrupção e desvio de muito dinheiro público. E para terminar, a gente fala sobre preços. Preços administrados são administrados. Preços administrados são aqueles que têm influência do governo. Aí ele continua, você administra em função do interesse estratégico da economia, dos consumidores, não há necessidade e não deve ser repassado imediatamente. Ele dizendo aqui que, olha, quando o preço sobe da gasolina, do petróleo, você não precisa necessariamente repassar isso imediatamente nos postos. Uma avaliação que está próxima do que pensa o governo, do que pensa boa parte do mundo político. Essa última frase é a mais antiga, já tem 10 anos numa entrevista à Folha de São Paulo. Mas são essas frases, são esses pontos de vista que a gente tem neste momento, e se de fato for escolhido, confirmado o nome de Aloysio Mercadante, é de se esperar uma mudança, pelo menos no tom, de como a Petrobras encara essa transição energética e a política de preços dos combustíveis, Leandro. Agora, Naka, como o mercado vê o nome de Aloysio Mercadante na Petrobras? Com muitas ressalvas, porque há a percepção de que Jean Paul Prats, ainda que uma parte do mundo econômico não goste de Jean Paul Prats, basicamente todo mundo reconhece que ele é um nome com experiência nesse setor, ele já teve uma consultoria no setor de óleo e gás, então ele é um nome que pode se considerar técnico, ainda que seja um político também, mas ele tem conhecimento técnico e a gestão dele tem sido até elogiada, até o momento em que se discutiu a divisão dos dividendos, né, do lucro. Aí a Petrobras tomou uma atitude que gerou muito dissabor no mercado financeiro, o mercado financeiro ficou contrariado, mas um sinal desse apoio a Jean Paul Prats, Leandro, pode ser observado no preço das ações. As ações subiram muito ao longo do ano passado, ações da Petrobras, o que mostra algum grau de concordância com o que Prats tem decidido na Petrobras. A mesma coisa não se aplica, pelo menos em termos de expectativa, com o Mercadante. O Mercadante tem um passado mais intervencionista, mais pró-Estado, o que não necessariamente encontra respaldo entre os investidores e analistas do mercado financeiro. Agora, Naka, essa indefinição, né? A gente passou essa semana agora com uma certa indefinição na Petrobras. Isso não é bom para uma empresa com o porte da Petrobras, porque os investidores e quem pretende investir ficam receosos, já que não há uma indefinição, ou seja, a empresa teve que apresentar vários comunicados para o setor. Enfim, essa indefinição por parte do governo, isso não é bom para a vida da Petrobras, não é isso? A saúde, digamos, da empresa. Financeira, sim. É péssimo. Se tem uma palavra que o mundo da economia não gosta, é incerteza. E o que está acontecendo hoje na Petrobras, essa discussão toda, gera incerteza, porque não se sabe quem vai comandar a companhia amanhã e, portanto, não se sabe o que fará a companhia, o que apostará a companhia amanhã. Isso tudo gera muita incerteza, e isso é muito ruim, seja para o investidor, seja para o acionista, seja para quem faz negócios com a Petrobras. Isso tudo gera muita incerteza. Agora, é preciso reconhecer, Leandro, que um aspecto tem sido muito sólido e demonstrado seu valor nessa discussão, que é a lei das estatais. Esta possível troca na companhia, ou mesmo a pressão política exercida sobre a companhia, até agora
não gerou efeito prático, pelo menos do ponto de vista do governo. O que o governo gostaria que a Petrobras fizesse e o que a empresa tem feito são coisas diferentes. A mesma coisa aconteceu no governo passado, quando o então presidente Jair Bolsonaro também trocou o presidente da Petrobras várias vezes. Havia incômodo, por exemplo, com a política de preços da companhia. Mesmo assim, as finanças da empresa e a política de preços da Petrobras não foi rasgada, literalmente, seja na gestão passada, seja na atual gestão. Há algum grau de racionalidade preservado na gestão da empresa e os analistas atribuem isso à lei das estatais. A lei das estatais protege empresas estatais, como a Petrobras, do dedo político e atribui uma gestão mais técnica. Tomara que isso continue. Naka, obrigado pelas informações e também pela análise. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado por enquanto. Até já. Vamos a Brasília agora com a nossa repórter Luciana Amaral, que acompanha esse assunto de perto e tem os detalhes. Por sinal, Luciana, o ministro da Fazenda antecipou o retorno a Brasília por causa dessa reunião, não é isso? Isso mesmo, Leandro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou, então, a antecipar o retorno dele a Brasília para poder se reunir com o presidente Lula e também alguns outros ministros do governo federal. Assessores do governo falaram que o assunto é justamente a Petrobras. O presidente Lula, então, que tem acompanhado também muito de perto toda essa questão, todo o embate aí que está acontecendo, né, entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. Segundo apurou o nosso analista e âncora da CNN, Gustavo Uribe, devem comparecer então à reunião de agora à noite no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência aqui em Brasília, os ministros Fernando Haddad, que é da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, e o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. Nos últimos dias, o presidente Lula já tem demonstrado uma irritação com essa queda de braço que vem acontecendo entre o ministro Alexandre Silveira e o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. O Prats, por exemplo, ele alega ali que várias decisões em relação à Petrobras antes têm passado pelo crivo do ministro Alexandre Silveira. Eles não têm se dado bem em relação a vários pontos. Auxiliares do governo federal então fala que o presidente Lula quer resolver essa questão o mais rapidamente possível. A gente, inclusive, já viu a queda no preço das ações da Petrobras. Então, além do fator político, já está tendo, né, também uma reação no mercado financeiro. Mas, de todo modo, antes de definir uma troca no comando da estatal, da Petrobras, o presidente Lula quer ouvir ministros, técnicos do governo federal. Então, essa reunião de agora à noite no Palácio da Alvorada vai ser justamente para ouvir as considerações ali dos ministros do governo Lula. Esse embate tem relação, então, ao pagamento dos dividendos extraordinários da Petrobras, mas a gente também sabe que vem até um pouco de antes. Lá mesmo no Senado Federal já tinha certa rivalidade até entre os dois, quando o Alexandre Silveira e o Jean Paul Prats eram senadores lá no Senado Federal. Leandro, volto com você. Obrigado, Luciana. Qualquer informação a gente volta com você daí de Brasília. Obrigado por enquanto.